Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa nas redes da caridade. O nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado por estarmos juntos, adentrando a sua casa, aí no sábado, um café da manhã, onde vamos conversar sobre mais um tema à luz da doutrina espírita. Hoje nós iremos falar sobre guerras, né? E estamos aqui com o nosso time completo, mas antes eu gostaria que você pudesse anotar aí que estamos pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. E você deve deixar o seu like, a sua participação, e você faça sempre o seu comentário e compartilhe com os seus amigos esse vídeo para que a gente possa divulgar esse conhecimento que nos auxilia muito a viver melhor. Então, o nosso muito bom dia. Vamos começar lá pelo nosso extremo aqui, o professor D'Alessandro. Bom dia, D'Alessandro. Bom dia, queridos irmãos de Jornada Evolutiva. Bom dia a quem nos acolhe na vossa casa física e principalmente na vossa casa espiritual. Muito bom. E aqui ao meu lado, nós também temos aqui ao meu lado, o D'Alessandro. Já deu bom dia? Vamos lá, produção, PAT, ok. Agora vamos, o Wilson. Bom dia, Wilson. Bom dia, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado por estarmos com vocês nesse café da manhã desse sábado. E agora, para a gente iniciar o nosso programa, nosso bom dia, o Dr. José Nilson. Bom dia, Dr. Nilson. Bom dia a todos da mesa, bom dia às pessoas que estão ligadas nesse programa. A cada um de vocês, um abraço bem forte e uma boa sorte, e Deus guarde todos vocês. Muito bem. Bom, deixa eu aproveitar que o Dr. Nilson falou agora. O Dr. Nilson, ele tem um programa, tem um canal no YouTube, né? E é José Nilson Nunes Freire, tá aí. E agora ele tem aí um vídeo que está andando bastante, que é Diário de um Médico Espírita. E onde ele vai contar casos aí na sua longa vida, né, doutor Nilson? Né? Longa vida. Uma vida de muitas experiências, né? Uma pessoa que tem muita experiência, ela passa experiência para a gente através de contos, de causos, que é uma forma da gente entender a filosofia de viver bem. Então, não deixe de acessar aí José Nilson Nunes Freire, você vai poder participar aí dos canais que ele tem, de vários assuntos. E ultimamente a gente tem gravado, né, doutor Nilson? A questão dos animais. Sobre os animais, corpos multidimensionais dos animais. Ótimo. Então, não deixe aí de acessar, dar o seu like, a sua colaboração no canal do Dr. Nilson. E aproveitando, outra pessoa que tem um canal também é o Wilson, né? O Wilson também, através dos animais, que ele realiza um trabalho lá no Luiz Monteiro, e daqui a pouco vai ter um trabalho profissional com isso, né? Mas aonde ele trata da questão espiritual dos animais. Wilson, quer só dar uma palhinha aí para os domingos, né? Isso, todos os domingos pelo canal das Redes da Caridade, que é o canal aqui do Luiz Monteiro de Barros. A gente fala sobre espiritualidade dos animais, sempre algum tema voltado para os nossos irmãozinhos menores, todos os domingos às 8h30 pela internet. E depois também a gente transmite ao vivo o Evangelho dos Animais direto lá do centro, e aí fica o convite também, se você quiser levar o seu cãozinho, o seu gatinho, seja qual for o animal, para tomar um passe. Então, todos os domingos às 9 horas lá no Luiz Monteiro de Barros. Legal. Então tá bom. E D'Alessandro, você tem algum canal, alguma coisa? Não. Eu também não tenho, então vamos começar o nosso programa, né? Bom, vamos falar sobre guerras, né? E esse é um assunto que o professor Allan Kardec, ele colocou logo na primeira obra, que é chamado Livro dos Espíritos. Nós vamos ter algumas perguntas relacionadas à guerra. Não vamos esquecer que esse livro foi editado em 1857, e nós estamos vivendo aí um final de uma era napoleônica, né? Naquela época havia muitas guerras, e Allan Kardec, um homem preocupado, né, com os assuntos pertinentes, né, também gostaria de saber, como todos nós, a questão das guerras, se um dia vai ter final de guerra, a guerra vai acabar o mundo. Então, vamos começar, né, do D'Alessandro ou Wilson que trouxe aí? Wilson. Então, o Wilson vai ler para a gente. Essa pergunta quem fez foi o professor Allan Kardec, o Wilson vai ler.
e aí os espíritos superiores respondem e nós vamos tentar entender alguma coisa aqui. Tá, então aqui está o livro dos Espíritos, no livro 3º, no capítulo 6, que é a lei da destruição. Então na questão 742 ele inicia perguntando assim: qual a causa que leve o homem à guerra? E os Espíritos responderam para Kardec: predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então fica bem claro aqui que eles respondem que o motivo da guerra ainda hoje, para nós, é a predominância do instinto animal sobre o instinto do amor, sobre a amorosidade nos povos. Então ele fala, com o tempo, conforme os povos foram evoluindo, eles vão perceber que não precisa se impor pela força, mas a maneira certa é a convivência pelo amor, pela moralidade. E ele fala que às vezes a guerra se faz necessária, e quando ela se faz necessária, cabe ao homem ainda tentar levar um pouco de humanidade a ela, o que é o que a gente não vê hoje em dia, né? Legal. Eu reparei numa palavra aí, que ele coloca isso assim, como é normal. Tem pessoas que são belicosas, né? É da natureza dele. O que o senhor pode aí nos ajudar, doutor Nilson? Por exemplo, nós estamos vendo aí, estamos passando uma situação bastante triste, difícil, né? Mas para essas pessoas, essas lideranças, isso faz parte da sua natureza ainda? Faz parte, porque você vê o que é que os Espíritos falam. Você pensa, vira ação. A sua ação pode virar hábito. Seu hábito pode virar seu caráter. Seu caráter pode traçar o seu destino. Então o camarada já tem hábitos lá de coisas egóicas, ele ainda está isso muito forte nele. Ele tem que agora trazer o conhecimento do Cristo para dizer, agora é a hora de você mudar. Você agora vai entrar na direção do amor, do perdão, para fazer a mudança. Então a guerra, o Ulisses Guimarães, aquele político nosso, que ali muita gente nem sabe, ele começou em Santos que foi o ponto dele. Porque ele antigamente trabalhava nessa coisa do café, e isso era a época do café áureo, ele começou aqui. O Ulisses Guimarães, ele dizia o seguinte, o combustível do político é a saliva. E eu estou com ele, é a saliva. Então o político tem que resolver tudo na conversa. Isso. Não está resolvendo na conversa, forma uma comissão para resolver. A comissão nomeia outra pessoa, nomeia outro país, até encontrar uma solução. A guerra não é a solução. Então a solução tem que ser sempre conversada, para encontrar uma solução. E se conversar, encontra, porque não existe problema que não tenha uma solução. Uma solução. Então, normalmente, é como ele diz, uma volta da coisa bem animal. Bem animal, porque ele quer vencer na base da força. É o mais forte que tem que vencer, é o animal aqui o que tem que comer o outro e acabou e pronto. Então o homem não pode agir desse jeito. Então, e quando age, nós temos que agora entrar o lado humano. Quando tem, por exemplo, nessa guerra, que tem uma coisa que me chamou muita atenção nesta guerra, que deve ser para a nossa reflexão, que é muito importante. A Polônia, ali a Romênia, que estão recebendo mais gente, as pessoas chegam, tem uma sopinha quente, tem um chazinho quente, tem comida, tem pão, tem casaco, tem para as crianças, tem um lapisinho de cor, um brinquedinho, um agasalho, e um lugar para ele ficar deitado, porque não pode ficar no relento lá, porque está caindo neve. Isto eu achei interessante porque há pouco tempo nós assistimos na Europa vindo imigrante lá naqueles barcos e deixando o barco até afundar. Barco ali que não tem segurança nenhuma, mulher tendo um filho dentro daquele barco, às vezes impedindo, até furando. Dos Estados Unidos, pessoas indo para lá, o governo fechando, tem regiões que botam cerca.
Aqui no Brasil mesmo, a turma da Venezuela que entrou lá, houve pressão do prefeito lá, não queria, da turma do Acre lá com a turma que veio lá do Haiti. Então nós temos que aprender o seguinte, esse lado humano, a Polônia e a Romênia está dando lição agora para nós. Você não vai resolver, mas a pessoa está chegando, uma xícara de leite, uma sopinha, você dá para dar para essa pessoa. Não é difícil fazer isto. E às vezes até isso estão negando. Isso dá essa lição humana no meio daquilo, é algo que chama atenção, porque nós precisamos ficar atentos para isto. Ô, D'Alessandro, e também assim, porque a gente vê essas lideranças, a diferença dela para o restante, para quem se diz bom, é que eles são audaciosos. Eles tomam a dianteira, eles não se importam. E o professor Allan Kardec, ele fala assim que o problema nosso é que o bom, ele é tímido. E ele precisa começar a se impor pela sua bondade, né? E eu queria saber, assim, essa natureza nossa ainda, ela se modifica com o tempo? Como é que a gente pode alcançar essa paz? Como é que faz para modificar essa natureza nossa, que ainda tem hábitos, como o doutor Nilson falou, repetitivos de guerra, de ódio, de vingança, né? No Livro dos Espíritos vai vir o Santo Agostinho dar essa orientação a todos nós quando ele fala na questão 919A, a importância da meditação. Quando a gente faz meditação, no caso dele, antes de dormir, ele passava em revista, ou seja, a meditação, o que ele fez de bom e mal ao longo do dia e tentava aprender com os seus erros. Então esse processo é que eu acho que falta para a maioria da humanidade, a maioria até ocidental, porque a meditação é mais um hábito dos orientais, a gente está aprendendo com eles, as próprias escolas estão aplicando agora, mas na Índia já se aplicava a meditação para as crianças, no Brasil é recente. Quando eu identifico o meu passado no meu presente, eu consigo de maneira gradativa ir me transformando, conforme falou o Sr. José Nilson. E Lázaro fala no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem instintos, depois percepções e por último os sentimentos. E o maior dos sentimentos é o amor. Por isso que Emmanuel, em suas obras, o Pentateuco dele voltado ao Evangelho do Cristo, né? Não sei qual das 5 obras, mas numa ele põe a mensagem regra áurea, ele fala, os povos sabiam, os chineses, os egípcios, os gregos, tratai o próximo como a ti mesmo, mas foi Jesus que demonstrou. Né? Então falta, a meu ver, isso, né? Quando o Sr. José Deus falou, quando um irmão vê que o outro está vindo nesse estado, qual é o problema de oferecer-lhe um abraço, um alimento, né? Olha a postura, né, de outros, né, da mesma região, ou seja, Europa, deixando outros se afundar, né, ali. Né? Então, cabe a gente fazer essa reflexão. Se eu estivesse ali, eu estaria em que posição? Né? A posição daquele que não quer lutar, que não quer matar o seu irmão, né? Porque eles estão olhando o russo para o ucraniano, é da mesma família, né? Então, tem soldados, por isso que os soldados russos, quem está morrendo, são despreparados, porque são os jovens, né? Não são os mais experientes que ainda trazem aquele sentimento de raiva, por causa da Ucrânia ter se libertado. Então, olha a falta de compaixão, né? Eles já têm muita bagagem intelectual. Falta eles colocarem para o lado moral, a meu ver, né? Eles e nós agora. Muito bem. Wilson, vamos continuar então? Tem mais perguntas? Tem. 743, Kardec pergunta, né? A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Então ele fala aqui, a guerra vai acabar, ele fala sim, mas a gente tem que compreender o mandamento maior de Jesus, e não de Moisés, o olho por olho, dente por dente, porque é isso que se pratica na guerra. Quando Jesus veio, e aí ele pegou a lei mosaica e transformou, ama teu próximo como a ti mesmo, é isso que ele fala aqui. Quando a humanidade, os líderes, né, principalmente dos países, aí, tiverem essa consciência de que eu não sou dono da terra, a terra é meu dono, e aqui eu sou um simples fio nesse tecido, e não tem como eu sujar esse tecido sem me manchar, porque eu faço parte desse todo. Então a gente tem que entender isso. Um dia a paz vai reinar, mas a gente precisa compreender. Emmanuel dá uma resposta, quando na década de 70, Chico ele é indagado se a guerra também vai acabar um dia.
E ele fala que Emmanuel está falando para ele que um dia a guerra vai acabar, mas só quando os povos entenderem e transformarem a lei da sociedade. Porque hoje, ele fala, né, cada país, cada lugar só quer ver o seu lado bem, o seu lado econômico. Então, quando os líderes entenderem que a economia mundial é uma só e praticarem a fraternidade e a solidariedade, dividindo o que cada um tem em abundância com aquilo que o outro tem em menos, aí sim a guerra vai acabar, quando todos aprenderem a dividir e compartilhar. E aí, doutor Nício? Então a guerra vai acabar um dia? Vai, porque é o seguinte, o homem, ainda no estágio evolutivo nosso, tem muita coisa estúpida sendo praticada pelo homem. E de todas as estupidez da personalidade humana, a maior de todas é a guerra, sem sombra de dúvida. Quando o homem tiver uma melhora moral um pouquinho mais, um pouquinho, não precisa muito, só um pouquinho, a primeira grande estupidez humana que será acabada é a guerra. Outras virão depois, mas a guerra é a mais estúpida de todas as estupidez que existe na humanidade. Então, você matar os irmãos, você fazer uma coisa, você mutilar, destruir uma coisa que custou tanto tempo para ser feito. Estão destruindo toda a cidade, né? O senhor vê que absurdo. Na matemática, eu gosto muito do seguinte, eu gosto do somar e de multiplicar. Eu não gosto nada de dividir nem diminuir. Eu gosto da matemática, a parte de somar e multiplicar. É bom quando a gente diz assim, ó, tal lugar está abrindo uma universidade, tal região está abrindo um centro industrial, tal lugar está sendo o maior produtor de frutas do Brasil. Eu gosto quando vejo essa coisa somando. Nós estamos aqui. Tal lugar abriu um grande centro cultural, tá, artista, esporte, mas coisa que seja para construir, tudo que for. Então, a matemática, os grandes matemáticos me perdoem porque eles estão certos, mas eu gosto mesmo é de somar e multiplicar. Então, diminuir e dividir não é comigo não, mas tem que ter. E aí, D'Alessandro, e você? A importância de nós nos vermos como irmão, falta esse desenvolvimento das virtudes, né? Então, quando o ser humano não ir para esse âmbito mais profundo, que não é inteligência emocional, é inteligência consciencial, se nós lembrarmos do Emmanuel naquele triângulo equilátero que ele propõe no livro Consolador, a inteligência cognitiva está na base, a inteligência emocional está na outra base, mas o ápice é a inteligência consciencial, que a doutrina espírita vem nos mostrar. As leis estão em nossa consciência. Falta esse olhar para a maioria da humanidade. A humanidade ainda tem um Jesus místico, tem um Jesus assim longe dele, não um Jesus proposto pela doutrina, o irmão mais velho, o guia modelo. Então ele está conosco, né? Agora eu estou com ele no meu dia a dia desse processo de autoaperfeiçoamento ou ainda estou muito distanciado dele, né? Então, quando a gente for por esse patamar, acho que o planeta Terra realmente vai desenvolver virtudes, as guerras vão terminar. Ótimo. E você que está nos ouvindo, né? O que você pensa sobre esse assunto, né? Você conhece, já leu alguma obra espírita que possa modificar a sua visão? Deixe o seu comentário, faça a sua participação, para que a gente possa, compartilhando essas ideias, promover um crescimento para todos nós. Então, não deixe você de participar. Fala, Wilson. Você falando aí de se existe alguma obra que fala, no livro Cartas de uma Morta, né, da mãe de Chico, aí, Maria João de Deus, Psicografia, do Chico Xavier, ela tem um capítulo aí que ela fala sobre a surpresa que ela teve ao perceber, lembrando que esse livro foi psicografado logo após ali, a Primeira Guerra Mundial, né? Então ela relata a surpresa dela ao ver o plano espiritual preparando enfermarias para receber os desencarnados de guerra. E ela observa que é tudo feito com muito carinho e muito atenta aos detalhes, imitando perfeitamente um hospital da Terra. Ela, inclusive, relatando até os próprios objetos de cirúrgicos, as macas, os lençóis alvos, e rapidamente começam a chegar os desencarnados da guerra. E ao indagar aos responsáveis pelo aquele agrupamento ali de recebimento desses espíritos, eles explicam que aqueles espíritos que ali estavam chegando não tinham consciência que haviam desencarnado. Tanto que a maior parte deles chegavam em brados ali pedindo para que não falecesse, que não deixasse eles morrer, porque eles tinham a noiva que estava esperando para o casamento, os pais amados que estavam em casa, os filhinhos que os aguardavam
para que eles fossem o sustento do lar. Estão pedindo para os médicos que ali estavam, pelo amor de Deus, para não permitir que eles desencarnassem. Então ela relata todo esse cuidado da espiritualidade e eles falam para ela que no momento certo cada um vai ser despertado para a realidade espiritual, mas para que aquele momento era necessário aquele tipo de atendimento para que eles tivessem paz naquela passagem deles. Então, e agora sim, é interessante isso. Mas como é que funciona, doutor Nilson, para as pessoas aí que às vezes não conhecem, têm o conhecimento da realidade espiritual? O camarada vai para a guerra. Hoje ele tem uma consciência diferente, o soldado de hoje, do que o soldado de 300, 400 anos atrás, né? Ainda mais um país tão próximo com o outro, onde se misturam, né, as famílias, porque era uma coisa só e depois conseguiu a independência. Como é que é você entrar numa situação dessa, ter que atirar numa outra pessoa que é tão próxima à sua, para você sair vencedor, ter que matar uma outra pessoa? Como é que fica na cabeça de um jovem desse, né? Muito jovem desse, ele desenvolve neuroses difíceis de ser tratadas. Porque eu tive um professor francês, ele viveu na guerra, e ele dava aula de francês, era um homem preparado. Ele até dirigia lá um frigorífico que tinha lá, até francês ele dirigia. E ele dava aula de francês e alguém descobriu, coisa de menino, quando alguém gritava, olha a bomba, o professor entrava em transtorno. Ele entrava em transtorno, porque ele viveu aquele sofrimento. Grande parte da nossa geração agora vive num privilégio de não experimentarmos guerra, porque a última grande guerra foi em 45. Grande parte da população nasceu depois do ano de 1945. Então não experimentou isto. Mas no passado existiam muitas guerras localizadas. Mas agora as guerras elas tomam um caminho mundial. Ela é muito perigosa, porque ela agora vira uma guerra mundial. E agora as guerras têm armas muito poderosas. Por exemplo, essas armas atômicas, eles dizem que os Estados Unidos, a Rússia, eles têm armas suficientes para destruir a Terra 10 vezes. Cada um desses. 10 vezes destruir a Terra. Então você vê, são armas perigosíssimas. Esses dias teve um incêndio lá, que ninguém sabe quem foi que provocou, porque cada um diz que a culpa é do outro, é assim que funciona em guerra mesmo. Mas teve um incêndio na usina nuclear, lá na Ucrânia. E pegou na casa que trabalha com um centro de treinamento. Não chegou a ser na usina. Certo. Mas a maior usina da Europa é essa usina. Todos os técnicos dizem, se pegasse fogo mesmo na usina, destruiria toda a Europa. Então nós poderíamos... A gravidade hoje em dia é muito grande. Nós poderíamos, isso foi anteontem, poderíamos desde ontem, estar o mundo todo chorando uma perda que não tem tamanho. Que é irreparável, né? Irreparável, não tem tamanho para a gente dizer. Um continente mais culto, mais preparado, tem muitas artes, muitos preparos em tudo e muita bondade, porque a maioria do povo do continente europeu são pessoas já de uma qualidade boas, né? Boa. Então você veja, hoje é perigo por isso, porque ela toma um caminho muito... E o egoísmo predominando, a gente diz assim, e como é que faz para acabar a guerra? Sem sombra de dúvida, a espiritualização da sociedade é um dos caminhos. E o caminho da espiritualização, o Espiritismo aponta, e o Espiritismo aponta como modelo e como guia o Mestre Jesus. Então, Jesus precisa ser mais escutado pela sociedade. Jesus ainda é o grande desconhecido da sociedade. Ele precisa ser mais conhecido. Então tá ótimo. Vamos continuar, Wilson? Tem mais perguntas aí? Tem, 744. Então vamos lá, 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Resposta simples e objetiva: a liberdade e o progresso. Então, se a providência divina permite, né, a guerra ali se acha necessária para a gente chegar à liberdade e o progresso. Para a gente entender, aí tem a 744A. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização?
escravização momentânea para sovar os povos a fim de fazê-los andar mais depressa. Então, o que ele está explicando aqui? Que toda adversidade, toda dificuldade, seja individual, seja coletiva, né, num país, numa determinada região, essa dificuldade, esses problemas, alavancam geralmente o progresso. Momentaneamente, para quem está vivendo e passando pelaquela situação, uma situação transitória de dificuldade, realmente, a gente olha para uma guerra, a gente não consegue ver nada de bom ali. Destruição, mortes, jovens ficando órfãos, pais perdendo seus filhos, famílias desmanteladas, a gente não consegue ver nada de bom. Mas a providência divina fala que a guerra, em alguns lugares, ela tem como objetivo a evolução, o aprimoramento, né? Ele fala que a escravização que a gente vê em determinado ponto, ela é momentânea, mas através daquela escravização existe aprendizado, às vezes existe esforço de melhoria, né? Os povos se unem em prol dos outros, a gente hoje já vê alguns países se mobilizando, mandando mantimentos, como foi falado, através de ações humanitárias. Então a guerra acaba mobilizando muitas pessoas em prol do amor. Muito bem. D'Alessandro, você E essa quer comentar? escravização, eu lembrei do Brasil, né? Quanta riqueza trouxe os nossos irmãos com as culturas africanas para o Brasil. Na arte, né? na culinária. Né? Então, o Brasil realmente foi o último da América Latina a abolir a escravidão. Mas olha só, confirmando esse texto, né? Se as pessoas tivessem muito respeito aos irmãos, naquela época cresceriam muito mais, né? Então fica aí como uma reflexão. O Brasil aprendeu muito com a cultura africana. Essa questão Você da vê liberdade. a guerra, como Jesus mesmo fala, o escândalo tem que vir agora, ai de quem provocar o escândalo. Então a guerra, essa última guerra mundial, ela foi uma coisa terrível, porque ela já foi forte e já foi o início da arma atômica, porque foi soltado 2 bombas atômicas no Japão, que não havia mais necessidade, que a guerra praticamente já estava acabada, só para mostrar força depois na divisão. O que acontece que depois da guerra houve um grande progresso na sociedade. Muitas organizações hoje que trabalham, veio tudo depois da guerra. A Organização Mundial de Saúde, as lutas dos direitos humanos, a organização da própria ONU foi se organizando mais depois. Foram muitas organizações que veio ao ponto de, por exemplo, agora ter essa ameaça da guerra e a maioria dos países serem contra, assumir uma posição contra, que é uma coisa boa, a posição contra da guerra. Mas como ficou uma posição contra a Rússia, e aí ficou bem marcante, numa negociação, quem é contra e a favor, você não pode trabalhar na negociação. Então, numa negociação, você trabalha quem fica na posição neutra. Se você olhar, o Brasil ficou numa posição neutra. O Brasil pode trabalhar nisso na negociação, porque você não pode botar, por exemplo, os Estados Unidos para fazer essa negociação. Você só pode fazer negociação. E a posição do Brasil, que às vezes muita gente censura, o Brasil faz parte dos BRICS. Os BRICS é Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. A África do Sul e a Índia também ficaram neutras, porque são posições. A China ficou mais um pouco para a Rússia, mas essas outras ficaram neutras. Então, na realidade, há necessidade de neutros para negociação, porque é muito mais fácil a negociação do neutro, quem tem a posição. Não está definido, né? Não está, mas aí sempre cria esperanças para nós. Agora, o certo seria a sociedade estar se organizando, e a ONU, para acabar essa militarização, tantas armas. Por exemplo, a primeira deveria realmente ter um movimento para desativar as armas atômicas. Porque são poucos países que têm armas atômicas. Por isso que o Chico Xavier, todos os dias, ele fazia prece para o dirigente dos países que têm arma atômica. Ele dizia que aí que é o perigo. Então ele fazia prece para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia, para Israel, para a Inglaterra, para a França, para a Índia e Paquistão, que são os países que têm bombas atômicas. Outros ainda têm vontade, mas não têm. Esses é garantido que tem. Então, esses aí é um perigo. Você tem realmente que fazer. Porque o sujeito fala de paz, aí diz, eu vou me armar para querer paz.
Esse não é o caminho de dar Não, paz. lógico que não. Mas ainda as pessoas Pensam assim, né? Pensam assim. Quando eu falei não tem posição para negociação, não, tem posição. A posição é o seguinte, eu quero a paz, eu quero negociar. Porque as pessoas ficam reclamando assim, não está definido. Não, está definido. Tá. Eu quero a paz, eu quero negociar a paz. Eu não quero nem A nem B. É isso que as pessoas têm que entender. Não, você tem que puxar para um lado ou para o outro. Não, o meu lado é o centro aqui, a paz. Eu quero negociar que não haja mais guerra. Essa é uma postura. Né, Wilson? Uhum. Fala aqui. Para finalizar, tem uma questão assim, para acabar esse item da guerra, né? Ele, na 745, ele fala: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muita resistência para espiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, é aquilo que falou, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes é necessário que venham alguns fatos e acontecimentos na sociedade para alavancar o progresso, mas aquele que é o instrumento para que esses fatos aconteçam, tem que tomar muita atenção, muito cuidado, porque a gente sabe que através da lei de ação e reação, tudo que a gente planta, a gente vai colher lá na frente. E às vezes uma pessoa, um líder de uma nação que é responsável pelo início da guerra, onde vai ser responsável por tantas mortes, por tanta destruição, o que esse espírito vai estar ali cultivando para ele, né? O quanto ele vai ter que espiar em futuras encarnações. A exemplo que a gente sabe do Hitler, que através de tanto karma gerado, né, até ele teve que ser isolado, a gente tem os fatos que se contam dentro da doutrina espírita, teve que ser degradado para outro planeta, porque senão ele até se transformaria num ovoide de tantos clamores de raiva e de vingança contra ele, até quando Gandhi pede a Jesus para ser o seu mentor, e Gandhi está ao seu lado instruindo, o ajudando, e aí se tem o relato que ele vai ficar afastado aí por 10 séculos aí, em determinado planeta aí, para que o tempo passe, para que esses espíritos que cultivam tanta raiva quanto tanta dor por ele, possam encarnar, reencarnar, encarnar, reencarnar, e através da lei do amor possam perdoar para que ele possa retornar aí de uma maneira mais pacífica. Então, tenhamos muita atenção na escolha das nossas atitudes. Pode ser para incitar uma guerra num planeta, ou às vezes a guerra dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria família. Nós estamos falando de guerras grandes aí, de país contra país, mas às vezes a gente está vivendo um momento de guerra dentro do nosso lar, guerra dentro da nossa casa espírita, guerra dentro do nosso trabalho, onde a gente, através de pensamentos, de atitudes, né, na relação com as pessoas mais próximas da gente está num verdadeiro conflito. Isso também é uma guerra. Então a gente também tem que aprender a monitorar esses nossos sentimentos, essas nossas raivas e equilibrar da melhor maneira possível. E o espírito que dá essa demonstração é o espírito Emmanuel, né, no seu livro Há 2000 anos, na condição de senador Publius Lentulus. Ele ouviu de um amigo dele que a esposa dele estava traindo e não traiu. Ele ficou 20 anos sem falar com Lívia. 25. Desculpa, 25. Olha só a energia mental que ele criou para ele mesmo. Né? E depois ele mostra na obra que ela era espírito já de alta envergadura. Ela que na erraticidade veio conduzir porque ele trazia virtudes como a gente, né? Para serem desenvolvidas. Então isso que o Wilson falou, isso é um fato atual. Eu tenho que olhar, será que se Deus me deu a lei de liberdade, quando eu não respeito a escolha do meu parente ou do meu amigo, eu não estou criando uma guerra, eu quero que ele pense como eu, então estou tentando derrogar nele uma lei divina, a lei de liberdade. Ele tem o direito de pensar daquela maneira, porque a lei de liberdade anda de mão dada com a lei de responsabilidade, que anda de mão dada com a lei de causa e efeito, que anda de mão dada com a lei do dever, as leis estão todas em harmonia. Mas por que esse olhar de arrogância, né, que Lázaro vai dizer da afabilidade, né? Então, os lares hoje, se a pessoa não tiver um equilíbrio, ele gera realmente guerras energéticas profundas. Então vamos lá, vamos para a gente poder, eu acho que o programa está caminhando aí para o final. O que eu posso fazer, Tonilson, para melhorar a condição, para ajudar a essa paz mundial? Muitas pessoas já estão fazendo, porque talvez no momento atual o número de preces é imensa. Tem muitas pessoas fazendo orações, pedindo
pedindo para Deus dar sabedoria aos dirigentes desses países, essas organizações e as pessoas que estiverem cometendo, ter o lado humano. Ter o lado humano. Nesse lado humano, as pessoas não abusarem do outro, porque pode, numa guerra, o sujeito, além de matar, ainda haver crueldade no meio. Pode, numa guerra, ter violência sexual nos lares. Então, precisa esse lado humano. Então, uma prece, talvez, é o caminho que pode. Quem puder ajudar de outras formas, vá ajudando. Mas o Brasil, por exemplo, agora nesse episódio da Ucrânia, vai ter muitos países que estão a favor da Ucrânia e contra a Rússia e não vai querer receber pessoas da Ucrânia. E está falando numa posição. E o Brasil, que está dizendo que quer a paz, não está tomando posições assim, para um lado nem outro, quer a paz, com certeza o Brasil vai receber ucranianos, porque o Brasil tem uma colônia de ucraniana muito grande no Pará e tem em São Paulo, e com certeza vão receber essas pessoas, porque tudo indica que o número de fugitivos da Ucrânia será imenso. Inicialmente eles calculavam 10% da população, 5 milhões de pessoas, mas já se falam em 12 milhões de pessoas a possibilidade de sair. Vai dar um problema muito grande na própria Europa, porque quando chega, as pessoas estão muito boas, mas na hora que chega essa massa, ela acha ruim. E não deveria achar ruim. Por exemplo, o Brasil, nós devemos muito aos imigrantes. Nós aprendemos muito com os italianos, com os japoneses. A nossa agricultura melhorou muito com os japoneses. Nós aprendemos muito com os italianos. Grande parte da industrialização nossa veio por causa dos italianos e dos alemães. Nós temos gente de todas as áreas e, com certeza, esse povo ucraniano também tem valores imenso para que absorver. Como o Nestor estava falando do escravo, ele falou do escravo. Diz o que é que o escravo deu tanta coisa, ele falando da arte, da cultura. Só a mulata que o escravo, porque misturou o português com a negrinha, saiu a mulata é obra de arte de primeira categoria que nós temos aí para mostrar para o mundo. A mulata brasileira, que coisa linda. E é verdade, porque a doutora Marlene falava que o brasileiro está construindo o código genético da raça futura do mundo, né? Devido a essa mistura enorme de etnias, né? Porque e o senhor está dando exemplo aqui do negro que acabou se unindo ao português, ou o negro ao índio, e foi misturando o japonês com o cearense, e foi uma misturança danada, e que vem surgindo aí o brasileiro nessa nova raça aí. Mas eu queria, uma coisa que talvez auxilie bastante a gente na questão da guerra aí, para pacificar os ânimos, é o Evangelho no Lar, né, Wilson? E nós temos o nosso Evangelho aqui. Eu vou pedir que o Wilson abra e a gente pode ver o que vem aí de uma forma aleatória para a gente, uma inspiração aí, né? Então, Wilson, por favor. Então, aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, hoje aqui capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 11, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem, que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime diante dos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Então esse é um item longo, né? Fica o convite aí depois para vocês lerem. Qual é o tema? O duelo. É uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, né, em 1861.
Então ele está falando aqui que o duelo ele é algo que tem que ser extirpado, né? Que só quer realmente duelar quem se sente ofendido, são coisas que a gente tem que relevar, deixar para lá. Então, o Adolfo aqui, ele nos orienta aqui para que a gente siga adiante, oferecer a outra face, que a gente não se sinta ofendido, que muitas vezes o que o outro falou não foi com sentido de ofender, mas se a gente se sentir ofendido é porque a gente tem que fazer uma reforma íntima, uma transformação, um esforço para vencer os nossos vícios e desenvolver as nossas virtudes. O engraçado, né? O duelo é uma guerra particular entre duas pessoas, né? E a guerra é uma guerra entre nações, entre cidades e assim por diante. Então a inspiração aqui, o ambiente foi muito propício porque os espíritos trouxeram essa informação que já é uma coisa que acabou, foi do passado, do duelo, né? Hoje não faz mais parte, né? De uma forma legal, porque antigamente era questão de honra. Então, da mesma forma que a guerra um dia vai acabar, o duelo um dia ele teve sua vida e acabou pelo crescimento da natureza espiritual sobre a natureza animal, sobre os instintos que a gente, ainda de raiva, de vingança, de ódio, que ainda nós cultivávamos. Não podemos ainda, hoje eu vejo assim, doutor Nilson, porque se nos consideramos uma sociedade em grande parte cristã, não podemos ainda alimentar sentimentos contrários a esses ensinamentos. Não tem como. Porque nós estamos sendo chamados, e segundo a lei da reencarnação, há 2000 anos, vêm as pessoas falando para a gente sobre esses ensinamentos. Essa nova conduta. Porque o duelo, o que representava? Vamos tirar a diferença entre a gente. Aí você lá matava o sujeito. O que você ganhou matando o sujeito? Ganhou que você ficou feliz porque lavou a sua honra? E que honra é essa que a gente tem, que acabamos de matar uma pessoa? Que honra é essa? Então, assim, nós não meditamos ou refletimos sobre aquilo que fazemos e justificamos pela palavra honra. Então já é tempo da sociedade mudar. Essas grandes lideranças bélicas, elas vão modificar, mas vão modificar pelo número enorme de pessoas do bem que vão querer que o bem sobreponha esse mal. Que a paz vença essa guerra com atitudes de pacificação. Então, a população, eu acho que em especial naquele local, onde nós somos famílias, vivíamos em família e agora estamos divididos por questões territoriais, né? E principalmente por caprichos de pessoas ainda que têm sentimentos belicosos, imperadores do passado. Nós não podemos mais admitir isso. E nós próprios devemos abandonar essas nossas armas e dizer, não vou lutar mais, não vou brigar mais, porque não faz mais parte da minha natureza. Eu não vou obedecer mais a ordem, a voz de um líder que ainda sofre e padece de tormentos. Não quer porque ele é um atormentado que eu vou obedecer a um atormentado. Então, é hora do mundo modificar esse quadro, esse olhar, para que assim a gente, agindo com pacificação, a paz possa se instalar. Então, é só uma observação que eu estava fazendo em cima desse momento que nós estamos enfrentando, né? Então, a atitude pacífica, ela é importante. Se alguém vem e xinga você, não retruque, deixa a pessoa. A ofensa fica com ele. Se a pessoa quer te dar um presente, aceite. É um presente, é uma coisa de coração. Agora, uma ofensa, não. Deixa a ofensa ficar com a pessoa. Porque, eu não levo desaforo para casa. Leva sim. Porque quando você chegar em casa, se aceitou o desaforo do outro, você vai despejar em alguém mais fraco. Ou é na esposa, ou é no filho, é no cachorro, alguém vai sofrer essa sua contrariedade. Então, vamos meditar, refletir mais sobre a nossa vida, a importância que tem a vida, dos nossos relacionamentos,
para que a gente não sofra tanto, né, doutor Wilson? Agora as pessoas estão sofrendo, por exemplo, essa guerra, está vendo muitos ficando atordoados, porque a televisão, a rádio vai falando 24 horas. Lembra-se, Deus existe e Deus não abandona seus filhos. Todos nós somos filhos de Deus. E o Mestre Jesus está por trás do comando desse planeta inteiro. Então, guerras, nós já participamos de milhares, porque a humanidade teve muita guerra. Com certeza já vivemos em lugares que estavam em guerra, talvez até participando, vivendo aquele ambiente. É um ambiente que já assistimos muitas vezes. Isso vai passar, vai passar. Talvez vai acontecer o que precisa acontecer. Às vezes pode ter necessidade de um desencarne em massa, não sei, nós vamos saber com o correr do tempo. Mas no meio disso tem o lado humano que todos podem trabalhar. Se não pode fazer nada, faça prece. Prece é um dos caminhos de ajudar. Então faça prece e tenha prece até mesmo para os dirigentes, principalmente os dirigentes desses países. Por exemplo, o Putin, que é uma das peças-chave no momento, precisa de muita prece. Como precisa prece o chefe ucraniano, como de todos esses países que estão mandando armas para lá, que também estão participando. O cara pensa que ele, ao mandar arma, não está participando. Esses donos de fábrica de armas, porque são homens trilionários que já deviam ter consciência que, se é rico, ele pode ganhar dinheiro com muitas outras fábricas de utilidades humanas sem precisar. Você pega uma fábrica, quantas fábricas tranquilas? A Tramontina, por exemplo, olha que fabrica utilidades domésticas, não é uma coisa boa? Ele poderia estar ganhando o dinheiro dele fabricando coisas boas. E não fazendo armas. Então, eles também estão pensando que não estão envolvidos. Por exemplo, um fabricante de mísseis, ele está pensando que ele não está. Eles estão envolvidos nisso também. E vão pagar o preço. Pagar o preço, ele tomar consciência. Então, a consciência vem para ele dizer, eu não quero guerra, mas eu vou ser um instrumento que não quero guerra. Como é que eu não quero guerra? Eu lembro do caso do teu avô. Não é isso? Tinha uma fábrica de cigarro. Isso. Esse caso, ele disse, bom, tomou consciência do espiritismo, disse, cigarro não é bom. Então, não vou vender a fábrica, eu vou fechar a fábrica. Esse é que é o caminho, não vender, porque se vender, ia continuar. Continua. Vou fechar a fábrica. Esse aí. Eu lembro uma vez aquele Alberto Almeida contando de um amigo dele que tinha 3 cabarés lá dono de 3 cabarés. Quando ele tomou consciência, fazendo análise com ele, da consciência, disse, eu vou fechar os 3 cabarés, não vou vender, vou fechar. Isso aí tomou consciência. Ele pode ganhar dinheiro por outros caminhos, não precisa esse caminho. E faça prece, e confie em Deus, e não fique desesperado, que vai acontecer o que precisa acontecer. E fique sereno. Eu não sei, eu acho que está mais ou menos no final, né, Wilson? Vamos dar... O D'Alessandro falou sobre o Evangelho, D'Alessandro? Então, o que chama a atenção do duelo é esse convite de Jesus para todos nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? As leis divinas. Quanta gente aí não está preso, no sentido físico da palavra, mas está preso espiritualmente, porque ele não está seguindo a verdade, que é o que foi aqui refletido todo mundo em harmonia, que são as leis. Ele segue leis humanas. Então, um cavalheiro desse que está produzindo míssil, tal, no íntimo ele sabe, ele está tentando anestesiar a consciência, conforme a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já leu sobre caridade material, caridade espiritual. Mas você não consegue tirar o divino dentro de nós, ou seja, as leis divinas, que é a nossa consciência. É a frase de Emmanuel, que é consciência, o divino dentro de nós. Então, esse convite da oração intercessória que o Sr. José Nilson fez, que é aquele diálogo de Jesus com o centurião, eu não sou digno de receber na minha casa, mas eu sei como centurião que uma ordem tua cura o meu soldado. Então, nós podemos, uma gotinha do nosso amor, ajudar, porque, como foi citado, esses líderes têm anjos guardiões e que com certeza estão irradiando para ele ir, usando bem seu livre-arbítrio, para o caminho do amor e do bem. Agora ele não quer ir, mas a gente somando energias, quem sabe ele tem tempo de recuar
né? Não precisa desencarnar com esse sentimento de raiva. Pode se arrepender. Porque para ainda dá suavizar. tempo, né? Dá tempo, exatamente. Ainda é tempo. E assim, e às vezes a gente precisa de ajudas, né? E ajuda, aparece uma ajuda, porque às vezes um camarada desse, quando ele vai amolecendo, entre aspas, assim, sofrendo boas influências e tantas pessoas, e aí ele pode dar vazão a uma inspiração maternal, alguém lá que vai, e pode iniciar um processo aí de mudanças, né? E então, porque sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo. Mesmo no finalzinho da vida, tem tempo lá para você mudar esse conceito que até então estava vigendo. O Wilson, quer falar alguma coisa? Ou podemos? Me lembrei daquela história, a lista de Schindler. Ah, tá. Uma pessoa que ali no momento da guerra, primeiro ele vê uma oportunidade para ficar rico. Então ele vê que aquelas famílias que estavam sendo retiradas dos seus lares acabavam deixando para trás muitas riquezas. Então ele vê uma oportunidade ali para começar a enriquecer e criar fábricas ali. Mas quando ele começa a viver com aquele povo sofrido, dolorido, ele começa a sentir a dor e ver a dor através dos sentimentos dos outros e transforma a sua intenção. E é um filme muito bonito, para quem não tem esse filme, tem para a gente ver aí na Netflix, no YouTube. Assistam, porque ele transforma aquela intenção dele de, a princípio, ficar rico, de se destacar na sociedade, num sentimento de amor e acaba salvando muitas vidas ali em plena guerra mundial aí. Depois foi visto como um grande benfeitor por muitos povos aí. A lista de Schindler. Legal. Bom, pessoal, eu acho que demos um en passant aí pela questão de guerra. A gente vê a preocupação do professor Allan Kardec, que era um professor, um pedagogo, né, que levava a reflexão para adquirirmos hábitos novos, para um dia nos tornarmos homens de bem, né? E então, tanto no livro dos Espíritos, vocês viram que tem algumas perguntas relacionadas à guerra. E nós abrimos de uma forma aleatória esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e caiu bem na parte do duelo, que é uma guerra interior, né? E o Allan Kardec inseriu aqui essa orientação num dos capítulos. Então tinha essa preocupação para que haja essa reestruturação emocional do ser humano, né? Para que ele se torne a prevalência da natureza espiritual sobre a natureza animal. Então a gente percebe aí a preocupação dele em trazer essas informações para todos nós, né? Bom, pessoal, eu queria que vocês dessem as suas despedidas. Eu vou começar com o D'Alessandro, então faça as suas considerações finais. Obrigado, gostaria de agradecer a gratidão a todos que nos acolheram e lembrando a importância da paz do Cristo. Então que possamos em nossos pensamentos e principalmente em nossas ações termos a paz do Cristo. Que a paz do Cristo permaneça contigo. Muito bem. Agora, Wilson, por gentileza. O Divaldo tem um movimento, que é dessa camiseta, quando ele veio a Santos, Você e a Paz, né, que é um movimento que ele já faz há muitos anos, chamando a todos nós para que nós sejamos um instrumento da paz, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, que nós possamos orar e rezar pela paz mundial aí por todos. Muito obrigado. Legal. E o doutor Nilson? Eu gostaria de lembrar, assim, foi numa época de guerra que a Florence Nightingale criou a profissão enfermagem. Foi numa época de guerra que ela criou a Cruz Vermelha. Olha que mulher fantástica essa, que criou isso. E Jesus, o grande mestre, que diz para nós, eu não vim trazer a paz, vim trazer a guerra, as coisas egóicas. Ele veio trazer uma guerra para a parte egóica nossa, porque destruindo a parte egóica é que nós vamos começar a ter a verdadeira paz. É a paz dele, é outra paz, não é essa paz dos homens. Então, lembrar do Mestre Jesus e para os políticos a frase do Ulisses Guimarães, o combustível dos políticos é a saliva, não é a guerra. Então é muita conversa para podermos ajeitar esse estado, essa situação atual. Nós agradecemos de coração a todos vocês que nos assistem, todos vocês que participam conosco aí desse programa nas redes da caridade.
É uma caridade muito grande vocês nos assistirem, né? E permanecerem conosco. Eu gostaria muito que vocês pudessem aí dar o seu like, a sua participação, compartilhe, para que assim essa ideia ela seja divulgada. E essa ideia, eu com toda certeza, ela nos traz um grande benefício, porque nos traz paz, porque nos dá a certeza da justiça divina. Isso nos traz segurança e vai renovar sempre a esperança para um mundo melhor. Um abraço a todos e até o próximo sábado. Fiquem todos com Deus.